Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para nós falarmos sobre a mediunidade e as doenças que os médiums podem vir a ter. É sério, vocês sabiam disso? Existe sim. Existem muitas doenças que podem acontecer no nosso corpo de energia baseado na evolução da mediunidade. Eu vou dar um exemplo. Um cara que psicografa, um médium que trabalha com a psicografia e trazendo mensagens de parentes por meio de condutores espirituais, porque nós não temos acesso aos parentes em si, então ele busca ou por meio criar laços pela consciência, ou existem figuras do mundo espiritual que trazem essas mensagens a esse médium, ele pode vir a ter doença sim. Muitas pessoas ligadas a esse tipo de dons podem ter problemas de visão ou problemas de audição, pelo excesso de energia concentrada nos olhos ou no ouvido. É sério isso. Quando você direciona a energia para o ponto na qual você utiliza, ela sobrecarrega. Então você vai ter problemas sérios de cataratas, problemas de visão, problemas de audição. Existem doenças até mesmo relacionadas ao excesso de médiuns que incorporam. Você pode ter problemas sérios durante o processo de incorporação, tá? Problemas relacionados até mesmo sobre dores na coluna, tá? Tem médiuns que relatam problemas de dores na coluna, problemas na garganta, tá? Problemas respiratórios, pela forma como essas entidades se manifestam. Eu, por exemplo, eu testemunhei em mim mesmo a presença de guias espirituais ou mesmo anjos, ok? Como eu trabalho com anjos de cura e eles me auxiliam durante o processo que eu faço em vocês, o excesso da presença desses anjos me desgasta os ombros. Então eu sinto um pesar, uma dor enorme nos ombros, que é como eles se conectam a mim. Então me dói muito os ombros e chega uma hora que eu tenho que parar, sair um pouco, parar os tratamentos, saio do quarto e me distraio por alguns minutos. O excesso da clarividência, da vidência ou mesmo simplesmente as percepções podem lhe causar incômodos, sim, tá? Incômodos nas vistas e até mesmo quedas de pressão no corpo. Então, médiuns estão suscetíveis a todo e qualquer tipo de doença pelo excesso do exagero da prática ou exercício dos seus dons. É sério isso. Tem médiuns que desmaiam, tem médiuns que podem vir até a falecer durante um processo de incorporação. Mas isso é raro acontecer, tá? Foi o espírito que tirou. Não. Às vezes é a fragilidade do corpo físico da pessoa que não está preparada para ser um condutor dessas energias. Problemas cardíacos, então ele pode morrer por um infarto. Problemas respiratórios, a pessoa pode vir a ter pneumonia. E isso acontece, tá? O corpo, ele expõe demais os pontos de energia e faz com que energias ruins elas se manifestem ou gere o que nós chamamos no Oriente de um congestionamento de energia nos principais órgãos. Então, não achem que ser médium é uma grande maravilha. A mediunidade ela está ligada a responsabilidades e a sérios problemas de doença, tá? E isso acontece de verdade. Eu já tive problemas de dores nas costas por causa de excessos de tratamento, tá? O tio Spook, caso vocês não saibam, eu tenho que ficar em jejum. Eu não posso comer nada antes de tratar pessoas. Porque o fluxo de energia que eu manipulo é tão grande que se tiver comida no meu organismo, ele não flui. Então eu fico em jejum durante os tratamentos. Então vocês não acham que é mil maravilhas fazer as sessões? Porque eu me privo de alimentação ou me privo de sono para poder tratá-los. Então é muito complicado essa relação. Existem doenças que acontecem e muito sérias, ok? Como evitar esse tipo de coisa? Evitando o excesso. Os médiuns têm que aprender a evitar o excesso de atendimentos espirituais ou o excesso da densidade da energia na qual nós absorvemos, tá? Como eu trabalho com técnica de cura, dificilmente eu evito o excesso, mas às vezes tem doenças como câncer, como leucemia, doenças sanguíneas, na qual eu preciso sim exercitar o máximo de energia para poder fazer com que a intervenção aconteça. Então eu tenho que conduzir alguns tratamentos em dias diferentes dos demais.
Num centro espírita, o excesso ele acontece quando os médiums eles tratam cerca de 10, 15, 20 pessoas, às vezes até mais atendendo, e você tem que ficar toda hora com aquele guia sempre em cima de você ou dentro de você para continuamente ficar atendendo, e cada situação é uma situação. Então, ele tem que resetar a sua tela mental e fazer com que você veja uma nova situação de uma pessoa que você está atendendo que é nova. Então o desgaste é muito grande. Você se desgasta a tela mental, você desgasta fisicamente ficando sempre de pé, recebendo, atendendo pessoas, e isso vai causando sim um desgaste energético e físico àqueles que estão trabalhando com essa energia. Então não é saudável 100%, nós estamos conectados ao mundo espiritual. Às vezes o mundo espiritual tem que nos largar por um minuto e falar, ok, vou deixá-lo em paz, vou deixar um minuto de você respirando, tomando sua água, para que aconteça de novo um outro processo de incorporação ou um novo atendimento, usando a espiritualidade. Então temos que tomar muito cuidado. Chico Xavier, por exemplo, foi um caso de um psicografista, né? Ele trabalhava com a psicografia, que teve um problema sério de visão. Ele teve um problema sério de glaucoma, um sério problema com a perda de sua visão. Curiosamente relacionado à sua arte de psicografar o ouvido e os olhos conectados. Então ele foi se desgastando pelo excesso de atendimento e pela elevada demanda que a população daquela cidade e, quiçá do Brasil, precisava de suas mensagens. Ok? Então nós temos que também dosar de acordo com a demanda de vocês. Muitas pessoas demandam muito pelos atendimentos espirituais e nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não somos seres 100% espirituais, nós estamos ligados à matéria e nós precisamos da matéria também para equilibrar os demais mundos, os demais universos que nós habitamos, tá? O mundo material, o mundo espiritual, o mundo mental e o mundo emocional, ok? Então, infelizmente, existem problemas sim. No Oriente, a coisa é mais complicada. Quando nós lidamos com meditação, a meditação envolve sérios problemas, sim. Existem síndromes causadas pelo excesso de meditação no Oriente. Existem algumas escolas de meditação na qual trabalham com um fluxo tão forte de energia, mas tão forte que são geradas síndromes, tá? É como se você tivesse pontos de energia sujos, por isso que eles pedem para que você fique trabalhando isso durante 3, 4, 5 anos constantemente até você adentrar em novo conhecimento, um novo aprendizado dentro de técnicas mais específicas de meditação. E o que acontece? Essas síndromes surgem podendo levar a vocês a depressões extremamente fortes, síndromes causadas por má condução dessa energia, então pode gerar problemas sérios de quedas de pressão, problemas sérios de dores na coluna, e você não sabe o que é isso. Muitas pessoas acham que isso pode ser somente um problema físico, de postura, ou um problema emocional, por medos aflorando, tristezas, mágoas, depressão, emoções descontroladas. Na verdade, não. Na verdade, muitas vezes isso é criado por uma simples prática de yoga ou por técnicas extremamente mais elevadas que você não está puro o suficiente para poder conduzir e trabalhar essas energias. Isso acontece sim. Uma vez eu fui dar aula de Qigong num templo de Aikido aqui em São Paulo. Lá fui eu, acho que era um sábado pela manhã, eram 8 horas da manhã, onde as aulas iriam acontecer, e eu fui. Muito bem, cheguei lá, tinham 12 faixas pretas me esperando. Tá bom. E eu comecei a dar aula de Qigong. Qigong é uma manipulação muito forte de energia pelos seus pontos, utilizando exercícios de respiração e mãos, tá? É a canalização de movimentação de energia constante. É bem forte essa técnica, não é qualquer pessoa que realmente pode lidar com isso. E comecei a passar esses exercícios continuamente a esses rapazes. Um dos faixas pretas, durante um exercício, ele girou a coluna dele e ele caiu no chão. E ele começou a gritar de dor. Foi
reflexo natural do próprio corpo. Por quê? Porque a energia ela é conduzida pela sua coluna por meios dos pontos de energia. Chegou uma hora que ela encontrou um bloqueio. Ou ele comeu um café da manhã suculento e essa energia se congestionou, ou ele tinha problemas com alguns pontos que estavam imundos, que ela não conseguia subir. E na hora ela foi girando a coluna dele até conseguir encaixar e subir. Na hora foi um reflexo, ele caiu e eu tive que socorrê-lo imediatamente, desbloqueando aquela energia, fazendo com que o fluxo fosse restabelecido. E em 5 minutos eu consegui fazer isso, mas eu tive que ser muito rápido, conhecendo o corpo de energia da pessoa, conhecendo a natureza do que estava acontecendo. Para vocês verem a responsabilidade que eu tenho perante os tratamentos, perante as pessoas que me procuram e a responsabilidade sobre esse conhecimento, tá? Então não é algo extremamente sério, uma responsabilidade muito séria e precisamos tomar muito cuidado, tá bom? Então prestem atenção, não judiam dos médiuns em centros espíritas e nem achem que eles são obrigados a ficar 100% eles atendendo ou à disposição de vocês, porque eles também têm uma vida material, eles também têm certos problemas que precisam ser tratados para que eles consigam melhorar cada vez mais a sua saúde para trabalhar em centro espírita com os guias que eles atendem, tá bom? Então, médiuns que estão me escutando, prestem atenção nesses sintomas, prestem atenção nos excessos que vocês têm atingido de tratamentos ou de serviço perante o mundo espiritual, porque vocês também têm um mundo material para poder equiparar a sua vida, tá bom? Então, muito obrigado, meus amigos do canal, espero vê-los então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.